Bem-vindos, aula 8 de métodos e... Começar de novo, planejamento. Bem-vindos à aula 8 de métodos e técnicas de pesquisa em administração. A bibliografia nossa de referência são 6 textos, né, dando continuidade no conteúdo da última aula, que é grupo focal, análise de entrevistas, né, análise de conteúdo, e a gente vai entrar hoje em fundamentos da análise do discurso, né, com o texto do Cabral, o texto do Carriere e alguns outros autores, o próprio texto da Godoy, capítulo 3 do livro, né, Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais, e o texto de Souza Carriere, Análise do Discurso em Estudos Organizacionais, no livro da EDUFES, né, de Metodologias e Analíticas Qualitativas em Pesquisa Organizacional, uma abordagem teórico-conceitual, um livro e-book online, gratuito para todo mundo, e ele é muito bom. Ele trabalha bastante e bem algumas questões relacionadas à pesquisa qualitativa em estudos organizacionais. Ok? Então hoje a gente vai dar continuidade, vamos tratar de grupo focal, primeiro, né? Que é basicamente aquela entrevista em grupo, a entrevista coletiva. Grupo focal você pega, você seleciona, né, algumas pessoas envolvidas com o fenômeno que você quer estudar, e você, em uma reunião gravada, coletiva, estruturada, você traz essas pessoas, reúne essas pessoas e você entrevista elas coletivamente, você entrevista elas em grupo. Então, o objetivo da análise não é só você pegar, capturar as percepções das pessoas em nível individual, mas capturar também como elas interagem entre si. Então, você está buscando também o nível de interação, as relações de como uma pessoa discorda da outra, como uma pessoa concorda com a outra. Isso porque, como estamos dentro de uma dinâmica de grupo, os participantes eles vão influenciar muito uns aos outros ao longo das ideias. Então, um vai falar e o outro vai discordar, por exemplo, eles vão debater, vão discutir, vão apresentar contrapontos. Então, é muito comum que no grupo focal a gente não consiga abordar uma grande quantidade de questões, porque cada questão, muitas vezes, gera mais do que uma resposta, gera uma discussão, gera um debate. Então, esse tipo de pesquisa ele é interessante porque ele traz muita riqueza, né? O debate traz muita riqueza, traz um caleidoscópio de interpretações sobre a mesma questão, né? E é interessante porque possui alta validade, né? É registrado, é gravado, os participantes, então, eles não são anônimos, então a gente coloca eles de uma forma que os dados ficam bem auditáveis, então, porque a gente tem identificação de quem foram as pessoas que participaram, né, da interação, os registros, tudo acontece, e possui também alta velocidade, porque em uma sessão de grupo focal, por exemplo, você termina sua coleta de dados, por exemplo. Você pode fazer em 2 sessões, 1 ou 2 sessões de grupo focal. Então, em vez de você ficar indo atrás de vários entrevistados e fazendo bola de neve, por exemplo, e demorando um tempo para você maturar seus dados qualitativos, no grupo focal, você é muito rápido. Você, em 1 ou 2 sessões, você já tem seus dados coletados. É um tipo de pesquisa também de baixo custo, porque basicamente você convida as pessoas, você vai gastar com o quê? Com um lanche, com uma água, né, com um refrigerante, né, que você vai estar lá, né, tendo pouco custo de operacionalização, de transporte, né, e você vai gerar resultados de forma muito rápida. Então, é esperado que, num grupo focal, a gente trabalhe com a ideia de envolvimento das pessoas, ou seja, o seu trabalho é garantir que as pessoas elas queiram falar. Então, aquele que está mais no canto ali, caladinho, você tenta trazer ele para a discussão, você em alguns momentos pergunta para ele qual é a opinião dele, né? Você trabalhar com reuniões, né? Uma reunião ou reuniões em série, né? Para você fazer reuniões programadas, a gente faz uma reunião sobre isso, outra reunião sobre aquilo. Você tem que trabalhar uma ideia de homogeneidade dos participantes quanto aos aspectos de interesse, ou seja, são as pessoas que estão envolvidas com o fenômeno. E aqui a homogeneidade não significa que deve ser pessoas de perfil parecido, deve ser pessoas que trabalham sob uma perspectiva similar ao mesmo fenômeno, ou que compartilham espaços na tratativa do fenômeno. Tá? No grupo focal também você gera um volume de dados muito grande, porque quando a gente está em reunião, a quantidade de falas, a quantidade de informações é bem significativa, traz uma natureza qualitativa, e a discussão normalmente ela não tem espaço para tantos assuntos. Você normalmente tem um assunto, um tópico, foco, por isso que a gente fala grupo focal, tá?
e o grupo vai tratar esse foco da discussão, esse tópico específico com profundidade, discutindo os seus vários aspectos. Então, o grupo focal ele é muito recomendado para ele dar uma orientação para a gente sobre qual referencial que tem que ser tomado no momento da pesquisa, né, em relação à investigação. É um tipo de pesquisa que ele é muito interessante se você precisa gerar ideias imediatas sobre o fenômeno. Se você, por exemplo, quer fazer uma pesquisa quantitativa sobre o fenômeno, mas não sabe como pesquisar, o que você tem que perguntar, é muito interessante que você faça um grupo focal antes com agentes envolvidos para que eles deem as suas opiniões. Então, a ação do grupo focal permite explorar novos campos, ou seja, a discussão vai trazer coisas que você não sabia e vai te permitir gerar hipóteses a partir das crenças que são dadas pelas pessoas que estão participando daquele grupo. Então, a riqueza da discussão vai te chamar a atenção para coisa que você não tinha prestado atenção antes, por um lado, e por outro, vai te dar uma série de hipóteses que você vai poder testar lá na frente na sua pesquisa quantitativa. Então, o seu trabalho não é influenciar, é animar a discussão. Né? Em momentos que a discussão ficar muito acalorada, você apaziguar. Em momentos que a discussão estiver muito parada, você instigar, você provocar. Né? Você precisa deixar o assunto fluir sozinho, porque o que te interessa ali são as interações entre as pessoas. Né? Então você vai explorar essas diferentes percepções e vai gerar diferentes categorias de análise sobre o fenômeno a partir do que você analisou. Então seu trabalho é teorizar mesmo, é você saber que, olha, dentro daquele grupo, algumas interpretações surgem. Surge a interpretação A, a interpretação B, a interpretação C. E ao longo dessas interpretações que se dão a partir dessas interações entre os agentes, você vai poder gerar os seus pressupostos de estudo, que é, eu vou pesquisar então especificamente esse assunto que foi tratado no grupo focal. Eu vou levantar hipóteses que eu vou testar num teste quantitativo. Então, isso aí vai constituir a base de pesquisas futuras. Então, a gente fala que grupos focais são interessantes como estudos de abertura de pesquisa ou estudos para expansão de conhecimento sobre um determinado assunto dentro de uma pesquisa. Então, é uma técnica que ela é muito utilizada em estudos pré-quantitativos e uma sessão ela é muito rápida. Então, assim, de 1 a 2 horas você já coletou todos os dados que você precisava. Dependendo de quantos tópicos, às vezes uma sessão de 1 hora vai ser suficiente para você. Então, com esse tipo de pesquisa, a gente consegue gerar velocidade e profundidade de dados de forma muito rápida. Não é recomendável a gente fazer grupo focal em alguns tipos específicos de situações. Por exemplo, quando o assunto é constrangedor para algumas pessoas, então é melhor, por exemplo, a gente vai falar de violência sexual, vai falar sobre alcoolismo, vai falar sobre absenteísmo, vai falar sobre depressão no ambiente de trabalho. Esses assuntos são constrangedores. Normalmente as pessoas não querem falar sobre isso com o público. Né? Então não é recomendado fazer grupo focal nesse tipo de situação. A segunda situação é quando o pesquisador ele não tem controle sobre aspectos críticos do estudo. Né? Por exemplo, quando ele não tem controle de como que a situação pode se desdobrar. A gente nunca sabe se num grupo focal, no meio de um assunto, vai pipocar uma briga entre duas pessoas que estavam lá e a gente não sabia que existia uma história prévia, a gente não sabia que existia uma briga em relação a essas pessoas e pelo fato de a gente não ter controle dessa situação, o seu grupo focal pode acabar virando uma briga pessoal entre dois agentes e você perde o foco da questão que você queria analisar. Não é interessante quando você precisa fazer projeções estatísticas, ou seja, quando você precisa explicar dados para as pessoas, quando você precisa fazer uma palestra tentando explicar alguma informação antes do grupo focal, porque normalmente, assim, você explica para uma pessoa, a pessoa normalmente vê, entende, tira suas dúvidas e ela dá opinião, na entrevista. No grupo focal, você explica para 10 pessoas. Aí você explica para 10 pessoas, para 8 pessoas, 3 entendem, 5 não entendem. Aí quando acontece isso, as 5 pessoas que não entenderam começam a atrapalhar a discussão, porque elas tiveram um entendimento errado do problema, entende? Então quando você precisa explicar algo ou projetar estatísticas antes de você fazer um grupo focal, isso acaba dificultando o seu trabalho, tá? Quando outra técnica também pode trazer resultados de melhor qualidade, entrevistas individuais, por exemplo, observação direta, ground theory, etnografia. Então, não precisa fazer grupo focal quando você acha que você pode capturar melhor o fenômeno indo lá, por exemplo. Né?
Quando o pesquisador não pode garantir a confidencialidade da informação. Isso é um problema muito sério. No grupo focal, normalmente as pessoas interagem entre si. Quando elas saem, começa a fofoca. Né? Ah, tal pessoa, na hora da entrevista, ela começou a falar um tanto de coisa que a gente não esperava que ela falava. Olha como é que essa pessoa é. Entendeu? Então, assim, a gente não é recomendado fazer um grupo focal quando o clima depois pode ficar ruim e você não consegue garantir a confidencialidade das respostas mesmo, porque fica evidente para muita gente, ou acaba sendo publicizado, as opiniões dos agentes que participaram do grupo focal. Outra forma é quando os grupos são muito grandes. Grupos acima de 10 pessoas, você normalmente tende a perder o controle, né, da discussão, porque é muita gente envolvida. Então, o ideal é de 6 a 10 pessoas no grupo, no máximo, tá bom? E a última situação é quando há uma relação excessivamente assimétrica. Por exemplo, fazer um grupo focal de professor e aluno para falar sobre qualidade do ensino, né? Você, quando vai tratar de qualidade do ensino, você tem uma relação de professor com aluno lá dentro. Quando eu falo, por exemplo, alguns dos alunos podem se sentir acanhados de falar, acanhados de expressar a verdadeira opinião por causa da minha presença. Da mesma forma, empregado e empregador. Se o empregado quer falar de falhas que acontecem na gestão, a presença do empregador, ela intimida. Então, aqui a gente não pode trabalhar com relações excessivamente assimétricas entre os agentes, de forma que esses agentes, interfira negativamente na liberdade de fala do outro, tá bom? Por isso que a gente está falando de homogeneidade no momento do grupo focal, de agentes que estão mais ou menos no mesmo nível hierárquico, que mais ou menos têm a mesma interface com o objeto, para que você conheça com um pouco mais de profundidade as diferentes interpretações sobre o objeto. Tá? No mais, grupo focal é só alegria, tá bom? Grupo focal você faz, chama 6 pessoas, participa da reunião, elas fazem as suas considerações, vocês exploram com objetividade, ao mesmo tempo com riqueza, em determinado ponto, e eu consigo alcançar um resultado favorável. A próxima questão aqui é a análise das entrevistas. Então, agora a gente entra na dimensão das análises. Hoje a gente vai entrar em análise de entrevista e vai começar a pincelar a análise de discurso, tá? Análise de conteúdo e análise do discurso, portanto. Qual que é a utilidade da análise de conteúdo? Agora aqui é um outro momento de pesquisa. A gente coletou os dados, a gente fez a etnografia, a gente fez a pesquisa estruturada, semi-estruturada, a gente fez a análise conversacional, a gente fez a história oral, a gente já levantou os dados, já fez o grupo focal, né? Já estabeleceu a estratégia de coleta, agora a gente precisa de uma estratégia de análise. Eu vou apresentar para vocês 3, análise de conteúdo, a análise do discurso e a análise do discurso crítico, ok? Na análise de conteúdo, o que a gente busca? A gente busca um olhar plano sobre os dados. Então, o que a gente busca na análise de conteúdo? A gente busca analisar imagina que todos os dados estão espalhados para você no chão, todas as entrevistas. Você imprimiu todas as entrevistas e espalhou todas elas no chão. O seu olhar é um olhar plano sobre as entrevistas. Você não quer saber quem falou o quê. Você quer saber o que foi dito e o que foi levantado em relação àquele problema. O que se repetiu? O que foi completamente distoante do que normalmente estava sendo dito? Né? O que chamou a sua atenção como uma perspectiva interessante? Então, a análise de conteúdo ela vai servir para você desenvolver noções teóricas sobre aquele assunto que você investigou. Então, ele vai buscar esclarecer situações, atitudes, comportamentos, vai permitir uma leitura plana dos dados, um ato interpretativo do pesquisador sobre o tema. Então, você vai ver que os entrevistados, em algumas questões, eles aparentam ter alguns padrões. Algumas coisas se repetem, outras coisas se reforçam, outras coisas discordam, destoam umas das outras, né? E com isso você vai fazer o seu ato interpretativo sobre aquelas falas. Então, o segundo momento interpretativo, a análise do conteúdo. No momento da análise do conteúdo, você vai ter lá a fala. Lembra que lá na análise quantitativa a gente trabalha com números, que é um sistema de signos? Os números são signos. Aqui a gente tem outro sistema de signo, que é a fala, que é a arquitetura da fala, como a pessoa constrói a sua fala, como ela construiu a sua ideia. Entre falar que uma pessoa não é bonita e falar que uma pessoa é feia,
Existem diferenças significativas entre essas falas. Falar que uma pessoa é feia tem uma intencionalidade de agressão. Falar que uma pessoa não é bonita tem uma ideia de dissonância, de discordar que aquela pessoa é bonita, mas sem a intencionalidade de agressão. Então, a forma como a gente arquiteta as falas, as palavras, nos interessa. Então, cabe a você agora, como leitor, como intérprete das entrevistas, tentar entender o que foi dito ali e o que se buscava dizer ali em relação àquelas entrevistas. Por isso que a gente fala que é uma leitura plana nos dados. Você não vai analisar na entrevista 1 o que aconteceu foi isso, isso e isso. Na entrevista 2, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Na entrevista 3, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Você não vai fazer esse tipo de exercício. O exercício que você vai fazer é sobre o tema. Algumas entrevistas trataram dessa forma. Outros entrevistados entenderam o assunto da forma distinta. Então, duas correntes de pensamento foram passíveis de ser identificadas no momento da análise dos dados. Um grupo dos entrevistados entendeu que era assim, 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 e outro grupo dos entrevistados entendeu que é assim, assim, assim. Então, você vai analisar as entrevistas como de uma forma plana, tentando extrair os significados que interessam para a teoria, tentando extrair os significados que interessam para aquele raciocínio teórico, sempre pensando de que forma que aquelas contribuições da entrevista podem ser incorporadas no conhecimento teórico que a gente já possui. Então, por exemplo, se a gente vai estudar poder dentro de uma organização, quando a gente vai analisar na prática como se dão os mecanismos de poder, por exemplo, por meio da retaliação, por meio de chamar atenção, por meio da exposição ao ridículo, quando a gente identifica isso nas entrevistas, a gente tenta trazer isso para a dimensão teórica. Então, a literatura fala que as formas de exercício de poder são essa. Ao longo das entrevistas, a gente identificou mais algumas. Foram essas e essas. E isso complementa a nossa ideia, permitindo entender que existem formas de exercício físico do poder e formas do exercício moral do poder. Tá vendo? Então, o seu trabalho é se perguntar como essa entrevista enriquece o meu conhecimento sobre o tema. Essa é a pergunta que você tem que buscar responder com as suas entrevistas. Então, na análise de conteúdo, é importantíssimo você separar, dentro das entrevistas, alguns elementos. O primeiro deles são os trechos conceituais, né, que é basicamente a noção da explicação. Né? A noção da explicação é trechos em que a pessoa está tentando te explicar o que é. Esses trechos conceituais, eles são muito importantes no momento da entrevista. Você separa eles, são momentos que a pessoa está tentando te explicar o que é alguma coisa, o que é um mecanismo, tá? Trechos explicativos são quando ela está tentando te trazer detalhes sobre algo que vocês já estão conversando. Então, trechos conceituais é quando ela está tentando estabelecer uma ideia geral sobre o assunto. Então, você separa. Imagina que você tem o seu marca-texto lá. Você marca no texto e puxa uma setinha e escreve noção conceitual, trecho conceitual 1. Aí você marca trecho conceitual 1. Aí você tem os trechos explicativos, né, que é a noção do detalhamento. Nos trechos explicativos, você vai tentar entender que aquela pessoa está tentando entrar nas nuances, nos detalhes específicos daquele tipo de fala do entrevistado, ok? Você também tem análises e opiniões sobre o fenômeno, tá? Então, às vezes a pessoa está dando opinião, então você diz, essa é a opinião da pessoa X. Então, você vai separando conceitos, explicações e vai trazendo opiniões. E aí você também tem que ter um olhar para as metáforas, hipérboles, eufemismos, metonímias. O que é uma metáfora? É quando eu, por exemplo, dou um exemplo, né, tentando fazer um exemplo paralelo para que vocês entendam a figura geral como ela acontece na pesquisa. Isso é uma metáfora. Ou quando eu crio historinhas que podem ser, por analogia, ser comparadas ao fenômeno. Então, deixa eu te dar um exemplo, isso é uma metáfora. Por que ela usou aquela metáfora? Hipérbole. Uma pessoa que fala muitas hipérboles, Donald Trump. Donald Trump fala muitas hipérboles. Um avanço tremendo. A América nunca foi tão fenomenal. Entende? Então, assim, esse é sensacional, é maravilhoso. Hipérbole é quando você tenta, né, enaltecer, ressaltar. Isso é importante. Por que essa pessoa tentou enaltecer e ressaltar isso?
Eufemismos, que é basicamente o oposto da hipérbole, é você tentar reduzir, suavizar, né? Em vez de falar você está sendo burro, você pode falar você pode ser mais inteligente, certo? E metonímias, que é quando você generaliza muito. É quando você, a metonímia é quando você pega do caso particular e fala como se todos os casos fossem assim. Entendeu? Então a pessoa ela constitui a subjetividade dela, com a minha experiência eu generalizo, mas é assim com todo mundo. Entendeu? Isso é normal. Quando eu falo que isso é normal, eu estou criando uma metonímia. Então, é importante você analisar as figuras de linguagem. Lembra lá do português, que você viu lá no colégio? Ah, figura de linguagem. Para que eu quero aprender a estudar isso? Para agora. Para aquele momento em que você está com uma entrevista que você precisa analisar para constituir uma base de análise qualitativa e você precisa mapear as figuras de linguagem que aparecem no texto. Ok? Ao longo da entrevista. E é importante você jogar, então, com essa análise linguística. Tá? A análise linguística aqui é importante, porque se na matemática, se nos números a gente vai jogar jogos de matemática, de estatística, aqui a gente vai jogar jogos de linguagem, que é basicamente análise linguística, que é você entender o uso estratégico da linguagem. Por que a pessoa quis falar daquele jeito? Por que ela quis expressar as ideias dela daquela forma? Né? Então, às vezes, você vai poder identificar padrões de fala, manias de fala, tipo eu, falar né, esse que é isso? Isso é um padrão de fala. Quando a gente fala, por exemplo, a gente vê um entrevistado que fala muito, tá certo? Tá certo? Tá certo? Então, isso aí é um jargão que ela usa, uma mania de fala, ou quando ela usa jargões, por exemplo, do juridiquês, quando a gente usa muito business language, quando a gente fala muito sobre empreendedorismo usando termos de mercado, esses são jargões. Expressões como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Você usar expressões conhecidas e repetir expressões. A forma como a pessoa expressa a fala é muito importante e é interessante da gente analisar. Tá? O segundo ponto é a escolha estratégica de palavras. Por que ela falou daquela forma e não falou de outra? Tá? E a análise da linguagem não verbal também. Se você anotou ao longo da entrevista, como eu já orientei vocês, anota se a pessoa ficou muito excitada no momento de falar aquilo, se ela começou a ficar com um pouco de vergonha, se ela se fechou com relação ao tema. É importante você anotar também, porque você pode entender como que isso acontece na prática. Ok? Então, a análise de conteúdo, ela possui muitas ferramentas úteis que objetivam a fala. Né? Por exemplo, a codificação, né, em função dessas variáveis, a contagem de palavras, a nuvem de palavras, a análise quantitativa de ocorrências e concorrências de respostas, os padrões de respostas que podem vir a se tornar mapas conceituais, tá? Todos esses dados interpretados, eles podem acontecer em ferramentas e softwares que a gente pode utilizar para desenvolver esse tipo de conhecimento. Eu vou tentar aqui abrir para vocês um software chamado Atlas TI 8, ok? Então, eu vou tentar mostrar para vocês como isso acontece na prática. Esse software Atlas TI 8 é um software específico de análise qualitativa que eu utilizo nas minhas pesquisas, ok? E ao longo das pesquisas, é muito comum que ao longo do processo eu tenha as entrevistas como se fosse um mapa, como se fosse algo que serve para que eu vá mapeando essas entrevistas, para que eu vá construindo essas entrevistas, né? Que eu vá construindo as interpretações. Então, o ato de interpretar dentro do Atlas TI é um ato que é muito interessante da gente trabalhar, ok? Então, eu vou, por exemplo, criar um projeto novo. E aí eu vou criar um projeto novo chamado Análise de Incentivos Fiscais. Aqui a gente tem a abertura do software. Olha para você ver a interface, como é que ele funciona. Isso aqui é para análise de conteúdo, tá? Eu venho aqui adicionar documentos e venho aqui adicionar arquivos. Aí eu venho aqui nos meus documentos, aí eu vou lá buscar as entrevistas que eu fiz. Eu tenho aqui as entrevistas gravadas. Olha, gente, na minha dissertação de mestrado,
eu tenho as entrevistas gravadas. Foram mais ou menos 60 entrevistas e 50 horas de gravação. E eu transcrevi essas entrevistas todas para o Drive. Tá vendo? Então tá tudo escrito aqui. Então eu vou pegar 10 entrevistas, 10, 15 entrevistas, e vou adicionar essas entrevistas para o meu software. Como está no OneDrive, está baixando as entrevistas, mas são arquivos curtos, então vai ser rápido. Aí o software, o que ele faz? Ele começa a adicionar esses documentos. Quando ele começa a adicionar esses documentos, ele vai convertendo os documentos para de Word ou de TXT, né? Também pode ser feito filme, também pode ser feito só o áudio, tá? Pode ser feito PDF, pode ser feito imagem, tá? E o software ele vai convertendo os documentos para as formas. Os documentos aparecem todos aqui, ó. Tá vendo? Aí quando eu clico em qualquer um desses documentos, aparece a entrevista. Tá vendo? Aparece a entrevista. E aqui agora eu posso começar a malear essa entrevista. Então, se, por exemplo, eu gostei desse trecho aqui, ó. Eu gostei desse trecho específico. Eu vou lá, seleciono esse trecho, clico com o botão direito e eu crio a citação. Eu criei a citação. Ao criar a citação, eu separei esse trecho. Aí o que eu posso fazer? Eu posso clicar com o botão direito na citação e eu posso codificar. E aí eu posso fazer uma codificação aberta. Percepção sobre incentivo. Histórico do incentivo. Esses aqui são os rótulos, os labels que eu estou dando para eu lembrar mais ou menos qual é o assunto que está relacionado a essas entrevistas. Aí eu posso criar. Entendeu? Eu vou criar pelo menos 3 arquivos, 3 entrevistas diferentes. 3 entrevistas diferentes. Tá vendo que a entrevista ainda está aberta aqui? Eu posso abrir várias entrevistas ao mesmo tempo junto. Só que eu vou fechar essa aqui e vou criar só essa aqui, ó. E vou fazer também a citação e vou codificar a partir daquela lista que eu fiz, que tem aqui histórico do incentivo e percepção do incentivo. E vou fazer isso também na entrevista 9. Certo? Então vou abrir a entrevista 9 e vou fazer isso também nas entrevistas. Então vou criar a citação, codificar na lista. Vou fazer as duas. E pronto, criei a codificação. Eu posso ir mapeando o documento inteiro, assim, criando 50 códigos. Ao criar 50 códigos, no momento da análise, eu posso vir aqui em analisar e criar a ferramenta de consulta. Na ferramenta de consulta, que abriu aqui, eu tenho os códigos. Histórico do incentivo. Toda vez que eu clicar em histórico de incentivo, vai aparecer aqui embaixo todas as citações que dizem respeito ao assunto. Eu posso gerar um relatório de conteúdo completo que vai me mostrar, em relação específica àquele tópico, todas as citações. E eu posso ir lendo essas citações de forma comparativa. Então, ao ler essa primeira aqui, eu identifiquei isso. Ao ler a segunda, eu identifiquei isso. Em entrevistas diferentes. Então, o software ele já separa para mim esses dados específicos sobre esse assunto, para que eu possa fazer uma leitura plana sobre o que foi dito nas entrevistas, quem disse, como disse, por quê, entendeu? Da mesma forma, eu posso fazer filtros. Por exemplo, eu quero trechos de citação que trata desse tema e de outro tema, especificamente de forma concomitante. Então, eu tenho aqui os filtros. Ou, que aí é a soma, o filtro E, que aí também pode ser, o filtro 1, 2, não. Então, eu posso criar filtros para ir selecionando só aquelas citações que tangenciam mais de um assunto ao mesmo tempo. Outra ferramenta legal que tem no Atlas TI aqui, né, que a gente estava pensando aqui, já que a gente está mostrando aqui um pouco da ferramenta, é que a gente tem, dentro do Atlas TI, a gente tem o que a gente chama de nuvem de palavras.
nuvem de palavras do documento. Então, dessa entrevista específica aqui, eu posso gerar a nuvem de palavras. Então, de cada uma das entrevistas, eu posso gerar a nuvem de palavras. Se eu juntar todas as entrevistas em um documento só, eu posso fazer a nuvem de palavras de todas as entrevistas. Ok? Ah, Felipe, mas tem uns palavras aqui, que, de, eu posso ir filtrando essas palavras que são interjeições, que são preposições, para deixar só os substantivos. Eu posso ir filtrando aqui no Atlas, então eu posso ir tirando, posso ir excluindo algumas palavras. Entendeu? Então tem aqui as opções de eu excluir, por exemplo. Ok? Então isso aqui é a nuvem de palavras. Outra opção, a gente pode ver lista de palavras também. Então a gente vai codificando. Como é que fica um tipo de pesquisa assim? Deixa eu mostrar para vocês as pesquisas mais recentes que eu fiz, que acabaram de ser aprovadas no Enangrad 2020, em relação com o uso do software Atlas TI. Tá? Olha para você ver, a gente começou a fazer com a proposta dessa pesquisa que eu vou mostrar para vocês aqui. É como que a história de vida de uma pessoa influencia no momento dela tomar decisões na organização. Isso é uma pesquisa recente, tá aprovado em congresso, a gente vai tentar melhorar ainda um pouco mais o artigo e vai mandar para um periódico, tá bom? Aí a gente fez um referencial teórico sobre os limites da racionalidade em Herbert Simon, a gente fez a produção de sentidos no processo decisório organizacional, a gente foi estudar a história de vida, a gente fez uma nuvem de conceitos teóricos derivados do referencial teórico que o Atlas TI faz. Como é que o Atlas TI faz isso, Felipe? Vamos lá. A gente cria redes, né? Cria redes. Ao criar uma rede nova, rede de conceitos, eu trabalho com a rede dos meus códigos. Então, eu venho aqui, nós, adicionar códigos. Eu posso adicionar aqueles códigos que eu criei, e quando eu adiciono eles, eu posso mapear as relações teóricas entre um código e outro. Então, eu clico no código, puxo esse botãozinho vermelho e coloco aqui, contradiz, é causa de, é parte de, é propriedade de. Eu vou dizer que histórico do incentivo contradiz a percepção sobre o incentivo. Aí a gente cria uma relação de contradição teórica. Entende? Então, a gente fez esse mapa conceitual no artigo sobre os principais conteúdos teóricos que a gente ia analisar, e esse aqui virou o nosso modelo de análise. É com base nesse esquema que a gente vai analisar os dados. Então, lá no percurso metodológico, a gente fez o uso de nuvem de palavras, como vocês podem perceber, e aí a gente foi categorizando, sabendo que cada um desses códigos aqui, ó, esses codes, a gente foi mapeando para ver quantas vezes esses códigos apareciam. Então, por exemplo, habilidades mentais, hábitos e reflexos apareceram 56 vezes ao longo das entrevistas. 56 vezes ao longo das entrevistas. Então, isso aqui foi o mais relevante de todo. Conhecimentos e informações possuídos. E aí a gente foi quantificando quantas vezes isso apareceu. Quantas vezes esse código apareceu na entrevista. Depois, em cada um desses códigos, a gente foi ver os principais temas que eram abordados nas falas. E aí, critérios estabelecidos nos objetivos organizacionais. A gente achou, por exemplo, comprometimento, foco em resultado, autoconhecimento, relação amistosa com funcionários, flexibilidade, influência. Então, assim, a gente achou, em relação a cada um dos elementos teóricos, a gente foi achando a incidência e os principais temas. Tá bom? E com isso, a gente foi fazendo a nossa análise, e lá nas implicações finais, a gente tenta transpor isso para a teoria. O que, que a análise desse caso ensina para a gente, o que, que a gente pode fazer em relação à teoria. Então, o uso do Atlas TI, por exemplo, isso é um exemplo. A gente tem o NVivo, tá? A gente tem o MaxQDA, a gente tem alguns softwares de análise qualitativa que servem para a gente se debruçar sobre esse volume gigante de dados. Porque, por exemplo, cada uma dessas entrevistas era mais ou menos 5, 6, 7 páginas. Agora imagina isso, 7 vezes 60. Deu 420 páginas para você analisar de entrevista. 420 páginas de texto para você analisar. Então o volume de dados é muito grande. E esse software ajuda você a separar o que você quer utilizar, a categorizar o que você quer categorizar, a você gerar relatórios finais para você analisar só a partir dos seus relatórios, né? A você fazer uma análise de quantas vezes aconteceu, né?
determinada incidência de algum tipo de categoria de análise, tá? Então, por exemplo, aqui na tabela código-documento, eu posso chegar e colocar aqui, a tabela está vazia, eu seleciono esses dois códigos e vou selecionando os documentos para ver quantas vezes aconteceu em cada uma das entrevistas. Ó, a tabela que me dá histórico de incentivo e percepção aconteceu uma vez na entrevista D2, nenhuma vez na entrevista D1, nenhuma vez na entrevista D3, D4, apareceu uma vez só na entrevista D5. Então eu posso ir categorizando quantas vezes aconteceu esse código. Eu posso criar tabelas de concorrência para saber o nível de concorrência que acontece entre um código e outro, por exemplo, subjetividade, retaliação e relato de violência sofrida. Eu posso saber quantas vezes num relato de violência sofrida aconteceu cenários de retaliação ou de vingança. Então eu clico aqui em histórico do incentivo e percepção sobre incentivo e vou tentar estabelecer a concorrência. Como teve lá na tabela código documento um momento em que foi marcada no histórico de incentivo, né, 3 vezes e percepção do incentivo 2 vezes, teve um momento lá em D5 que eu não marquei percepção sobre incentivos, na tabela de concorrência vai mostrar que foram apenas 2 concorrências que aconteceram, com um percentual de significação de 67% de concorrência. Com essa tabela de concorrência, o que isso pode ser colocado? Aqui na continuidade do estudo, a gente consegue mostrar isso, porque foi feita a análise de concorrência aqui. A gente tem o nível de concorrência, por exemplo, em relação a questões de análise. A gente teve 32% de concorrência entre delimitação do escopo decisório e comunicação das decisões. Ou seja, em 32% dos casos, quando uma pessoa estava falando de delimitação do escopo do que vai ser decidido, ela também mencionou alguma questão relacionada à comunicação. O que isso pode dizer para a gente interpretativamente? Pode dizer que as pessoas conversam para delimitar o escopo. Pode dizer que o processo de tomada de decisão, especificamente nesse caso que a gente analisou, é democrático. Por quê? Porque as pessoas dialogam, elas comunicam a respeito da decisão. Da mesma forma, agentes, delimitação do escopo decisório, agentes envolvidos na decisão também aparece. E isso reforça. Por quê? Porque demonstra que a delimitação do escopo decisório tem uma relação semântica com os agentes envolvidos e a comunicação das decisões tomadas. Tá? Valores morais envolvidos e interesses pessoais apareceu em concorrência em 50% dos casos. O que isso quer dizer? Que quando a pessoa estava tratando de valores morais envolvidos, a questão da individualidade, do individualismo apareceu muito forte ao longo das entrevistas. E isso a gente pode analisar semanticamente. Então a gente analisa o conteúdo das falas, a gente analisa o que foi dito, quando a citação é muito boa, a gente traz para o texto, tá? Eu acho que aqui no caso a gente tem sim alguns momentos que a gente traz a citação, por exemplo, dados da entrevista. Quando a gente precisa de uma articulação na execução das outras áreas, basicamente o que a gente faz tem um projeto e esse projeto está aprovado. Vamos começar aqui para definir e reunir com as áreas. Está vendo? Olha aqui a questão da participação. Que vão participar desse projeto. Aí eles já estão sabendo e quando aprovado a gente só fala para eles. Lembra daquele projeto que a gente está discutindo, que vocês construíram junto com a gente? Olha aqui, que vocês construíram junto com a gente. Então, olha aqui o momento da análise aparecendo, entendeu? Então, o processo de tomada de decisão, especificamente nesse caso, ele tende a ser mais participativo. Por quê? Por que ele tende a ser mais participativo? Então, aqui a gente vai investigando o caso. Entende? A gente vai investigando a profundidade do caso. E aqui são alguns trechos de entrevistas que a gente faz. Tá? Eu posso mandar para vocês aí no e-mail da turma esse relatório com essas pesquisas para vocês entenderem como é que a gente fez usando a potencialidade do software de entrevista. Tá bom? Mas, basicamente, com essas ferramentas de análise qualitativa, a gente pode usar, por exemplo, vídeos, a gente pode fazer áudios, a gente pode fazer PDFs, imagens, fazer entrevistas transcritas, enfim. A gente pode fazer muita coisa com o uso desse software para análise de conteúdo do seu dado. Então, com a análise de conteúdo, então, o que a gente pode fazer? Agora eu retomo esse slide. A gente pode codificar, que é basicamente estabelecer aqueles rótulos
relacionados àquele trecho da entrevista. E esse trecho da entrevista diz respeito a esse código, esse código, esse código, e se relaciona com esse aspecto teórico, esse aspecto teórico, esse aspecto teórico. Então a gente codifica em função das variáveis teóricas que você quer analisar, em função do modelo teórico que você vai utilizar. Você pode usar a contagem de palavras e a nuvem de palavras, como eu mostrei para vocês. Você pode fazer análise quantitativa de quantas vezes aquela ocorrência em relação àquele assunto aconteceu, co-ocorrências, quantas vezes dois assuntos apareceram na mesma citação, na mesma fala, né? Analisar os padrões de resposta existentes dos relatórios, né? Quando você vai analisar as respostas transversalmente, você vê o padrão que acontece em relação a essas respostas, o que acontece de igual, o que acontece de diferente. Os mapas conceituais que você pode gerar a partir daquela ferramenta de mapa em que você pode criar relações teóricas entre os códigos, tá? E aí você vai fazer a interpretação dos dados tentando fazer leituras do que esses dados contribuem para a sua pesquisa. Então a interpretação dos dados vai se dar mediante essas algumas condições, que é a interpretação ela já começa no momento da entrevista. Enquanto você está fazendo a entrevista, você já está atribuindo algum sentido àquela entrevista, já está dando algum significado para aquela entrevista. A interpretação ela vai se refinar a cada releitura dos dados. Então você vai reler algumas vezes os dados e você vai encontrar alguns padrões, algumas coisas que você não tinha encontrado antes, né? A representação transcrita da entrevista, quando você não vai analisar a filmagem e nem o áudio, você vai analisar o texto seco. Então, se a pessoa ela fala muito excitada sobre o assunto, você tem que usar caixa alta, para você lembrar que a tonalidade que ela usou foi aquela. Porque isso é importante também no momento da análise, para você demonstrar que ela realmente estava com muita certeza daquilo, que ela estava com muita convicção. Isso é importante para o momento da análise. E as inferências, perdão, elas têm que ser restritas ao dado. Você não pode, em momento nenhum ao longo da sua análise qualitativa, ficar extrapolando. Ah, a pessoa disse isso e por causa disso eu acho que é isso, isso, isso. Você não pode fazer esse movimento. O movimento que você faz é restritamente em relação aos dados. O dado de análise demonstra que é isso. Ponto. O que isso que foi demonstrado com um dado pode dialogar com a teoria? Aí você pode fazer. Agora, daí você ficar fazendo extrapolação da sua cabeça, daí você ficar tentando colocar a palavra na boca do entrevistado, isso não pode fazer. Então você tem que ficar restrito aos dados, você tem que ser completamente restrito àquilo que o dado te diz. Tá bom? Bom, agora são 9h48, então eu acho que é muito pouco tempo para a gente começar a análise do discurso. Então eu vou encerrar a aula 8 especificamente nessa questão da análise de conteúdo, e para quem fica, eu vou revisitar o Atlas TI para a gente rever algumas funcionalidades. Na próxima aula a gente começa então com a análise interpretativa e crítica do discurso. Ok? Então eu vou encerrar aqui, eu agradeço e eu vou abrir então para discussão e para alguma dúvida que eventualmente ficou. Ok?